Dando continuidade à nossa aula de introdução à Teoria Geral da Administração, agora gravando a aula 1, bloco 4, que é a do encerramento, dando continuidade às escolas da administração, vamos falar agora sobre a teoria neoclássica. Quem trouxe essa teoria para o Brasil foi o Chiavenato, grande autor, professor, administrador. A minha formação acadêmica, a base foi o livro, ou os livros dele, que eu mandei como material de apoio para meus amigos seminaristas. Tudo bem? A teoria neoclássica, ela reage contra a importância dada naquela época para as ciências do comportamento, seja ela das relações humanas, seja ela também da clássica, da científica, etc. Ela reage de que maneira? Ela faz uma espécie de ajuntamento. Ela junta todas aquelas teorias e apresenta de maneira mais suave, de maneira mais diferenciada, de maneira mais moderna, trazendo um pouco mais para a modernidade. Grave o que eu vou falar para vocês. Quem apresentou a teoria neoclássica no Brasil, Chiavenato. Mas o grande pai da administração e dessa teoria no mundo foi Peter Drucker. Vou mandar alguns vídeos para vocês, algumas entrevistas dele bastante interessantes. A teoria neoclássica é uma das mudanças realizadas com relação às funções do administrador. Aqui ela apresenta algumas mudanças. De acordo com a teoria clássica, elas são, na clássica, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Já na teoria neoclássica é neo, novo, né, diferente, moderno. Ela apresenta as seguintes funções do administrador. 1. Planejar. 2. Organização. 3. Direção. 4. Controle. Esses 4 aqui são, né, as ferramentas que o administrador trabalha, de sua responsabilidade. O planejamento é aquela visão de futuro, antecipar situações. Por exemplo, nós temos algo acontecendo agora na primeira igreja batista de Maricá. Visão, planejamento. Foi planejado um novo tempo. Um novo tempo, futuro. Já oramos, já tem uma equipe brilhante em ação para se alcançar o resultado desejado. Planejamento, que tem que ser a curto, médio e longo prazo. 1 ano, 2, 3, 4, 5. No nosso caso, como igreja, quem vai dizer quando vai acontecer é o Senhor da Glória. Kairos, é o tempo dele. Administrativamente, um planejamento normalmente vai de 1 a 5 anos para a conclusão. Depende também da estrutura, do que se quer fazer. Porque tem planejamento que vai durar aí 10, 15, 20 anos, né? A ação, a mobilização, etc. O normal de um planejamento, digamos assim, de médio porte, de 1 a 5 anos. Aí vem também a parte da função organização. É a função de organizar, estruturar, integrar pessoas, recursos e etc. Colocar ordem na casa, né? Tem a parte de direção, muito delicada essa parte. É uma função relacionada com ação, com atuação sobre as pessoas, aquela comunicação, aquele ajuste, né, ali de detalhes, de pessoas, de grupos, de equipes. Isso é direção. Um navio que não tem comando, que não tem direção, ele vai para qualquer lugar. Não é o nosso caso. Nós, como igreja, nós temos direção. Temos o grande comandante, que é Deus, e aqui na terra nós temos os nossos líderes. No nosso caso da igreja Pibã, o pastor José Cândido. E equipe. Ali no leme, dirigindo, dando rumo, traçando as metas, os objetivos. E
Controle, que é uma função bastante importante. Que aqui está envolvida equipe, pessoas, estrutura, tal, etc. Então tem que ter um sistema de controle. Claudio, me controlar? Alguém vai me policiar? Não, a palavra controle não é isso. É buscar assegurar que as atividades aconteçam ali dentro do cronograma, dentro do prazo, né, do tempo estipulado, dos custos e, principal, esse controle, saber se nós vamos ter resultados, se nós vamos alcançar os objetivos propostos pela igreja, pela instituição. A teoria clássica para Chiavenato, as principais características dela são a ênfase na prática da administração. Olha que coisa linda. Prática da administração. Ela não é pragmática, tá? E ela busca resultados. Ela não é teórica, somente teórica. Busca resultados concretos. Enfatiza muito a parte das ferramentas utilizadas, se elas são adequadas, etc. Outra coisa, a reafirmação relativa às maneiras, os processos, como eles estão sendo conduzidos. Processos ágeis. Hoje chamamos de processos ágeis. E essa teoria clássica, ela pegou todos aqueles princípios gerais da administração e deu uma melhorada. Trouxe para o moderno. E uma coisa importante, muito importante, os conceitos, né? O ecletismo desses conceitos. Então tínhamos conceitos lá atrás, isso vai na nossa vida, isso vai na nossa igreja. O que não muda na nossa igreja, na nossa vida cristã, é a palavra de Deus. Nenhuma vírgula, nenhum ponto. Mas, gente, seminaristas, as pessoas mudam. As instituições mudam. Então temos que estar sempre revendo alguns conceitos humanos para poder atender às demandas, se adaptar à mudança do ambiente. Eu tive um professor, que eu não lembro muito bem o nome dele agora, que ele dizia: Claudio, o bom administrador, ele não é termômetro. Ele tem que ser um termostato. Termômetro, você mede a temperatura. Está quente? Está quente. Acabou. Você não tem nada o que fazer. O termostato não. Está quente? Ele traz para o frio. Está frio? Ele leva para o quente. Então, o administrador é esse meio de campo. Então, os conceitos estão constantemente sendo reavaliados, de acordo com a teoria neoclássica. Tudo bem? Vamos passar agora para uma outra teoria, chamada teoria das estruturas. Não muito comentada, vou fazer um breve resumo aqui. Ela faz uma abordagem de uma organização formal, estruturada, direitinho ali, departamentos, divisões, seções, tá? Busca a integração também das partes. Então ela é bem estruturadazinha, quase parecida com a burocracia. Mas a grande vantagem dela é que ela bota ali as caixinhas, né? Diretor, departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento isso, departamento aquilo, divisão, e aí vai. É a teoria da estrutura. Ele também ele trouxe um conceito de sistema aberto, que é interessante. Ele não fica mais preocupado, a teoria da estrutura, somente com o que acontece dentro da igreja, dentro da fábrica. Ele está preocupado também com a parte externa, com o mundo externo. Por que essa preocupação, Claudio? Porque existe influência lá fora que pode atingir nossa igreja aqui dentro. Vou comentar um pouco mais lá na frente. Essa é a teoria da estrutura. Caixinhas, cada um na sua caixinha ali, e etc. Vamos agora passar para uma outra teoria. Teoria dos sistemas. Organizações são sistemas abertos, de acordo com essa teoria. A organização é um sistema complexo. Por quê? Porque ele
é interrelacionado, ele é interdependente. A organização está constantemente interagindo com o meio ambiente. Não está preocupado só com internos. Teoria dos sistemas, ele busca o mundo externo. Mas por que o mundo externo de novo? Porque lá fora, no caso da empresa, estão os clientes, estão as partes interessadas, estão os fornecedores, estão quem vai financiar o projeto. Uma guerra lá fora, como está acontecendo agora, Israel, lá, faixa de Gaza, Rússia, etc., tem causado interferência no mundo todo, nos negócios, preço do dólar, combustível, alimento, etc. Então, essa visão não se tinha lá atrás. Já a teoria do sistema colocou isso à tona, apresentou essa preocupação externa. Não é só ter a fábrica funcionando ali bonitinho, o operário satisfeito, tudo bonitinho, ar-condicionado, não. O que alimenta a sua empresa é muitas vezes o que acontece lá fora. E a igreja também. O que é que a comunidade está pensando de mim e de você? O que é que a comunidade de Maricá está pensando da igreja, da primeira igreja batista de Maricá? O que é que nós estamos fazendo pela comunidade? E fazemos muito bem. E vamos fazer muito mais. Amém? O sistema aberto ele tem alguns conceitos interessantes. Um deles é a caixa preta. Normalmente, nesse tipo de teoria, existe uma caixa preta que fica no interior da empresa de difícil acesso. O que é essa caixa preta? São situações estratégicas que o dono da empresa não compartilha com todos, quiçá com seus diretores. Existem empresas, eu já participei de algo parecido em algum lugar, em que o chefe, o diretor, tinha, né, a arma secreta dele que a gente não conseguia ver. É o sistema. O feedback, muito importante no sistema aberto. Você faz, você produz e você tem um retorno. Se está bom, se não está, onde podemos melhorar. Isso vale para a nossa aula, viu, gente? Feedback. Claudemir, ok, não ok, não gostei, gostei. Fiquem à vontade. Feedback, nossa aula é importante. Tá? Para mim é muito importante. Sinergia. O que é isso? O todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. Sinergia. Um outro conceito. Visão holística. Holismo. Já falamos isso e estou repetindo. Visão holística. Olhar um todo. Não só o meu setorzinho. A minha salinha. Tem que olhar todos os departamentos, todas as seções. Tem que olhar o que está acontecendo fora da empresa. Visão holística. Homeostase, muito importante. É a busca do equilíbrio. Termostato, lembra? Termostato? Buscar o equilíbrio. Tanto interno como externo. Se manter no equilíbrio, verificando sempre o ambiente da empresa. Equifinalidade. Olha que palavra. Equifinalidade. Os objetivos podem ser alcançados de várias maneiras. Não existe um único modo de alcançar o objetivo. Eu me lembro quando eu era garoto, eu estudava matemática, tinha aquela fórmula básica, terrível, mas eu conseguia aprender outras maneiras de resolver aquele problema. Como na época a educação era cartesiana, a professora, não, o resultado está certo, mas você não desenvolveu a fórmula correta. Mas na empresa não. Existem várias maneiras de você atingir um objetivo. Vai da cabeça de quem está na liderança. Conhecimento que ele tem, a visão que ele tem. O importante é que ele vai alcançar o objetivo, a meta e os resultados. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Ainda dentro das teorias dos sistemas, tem algumas contribuições que eles trouxeram para a gente, né? Aqueles que participaram desse estudo. Mostrou que não existe uma solução perfeita.
Não existe fórmula mágica, principalmente na igreja. Nós não somos bruxos ou bruxas, nem mágicos. Nós somos cristãos. Então não existe uma solução perfeita, perfeição só em Jesus Cristo. Vamos errar, mas vamos fazer um trabalho de excelência. Vamos fazer um trabalho com correção, com determinação. Então a teoria do sistema fala isso. Não existe perfeição. Não existe. E ela também expandiu as fronteiras da organização, né? No ambiente externo, você passa a fazer parceria com várias empresas, com outras pessoas, outro tipo de negócio. Você vê que às vezes hoje tem empresário que tem mais de um negócio. Às vezes tem empresário que tem 10, 12 empresas de serviços diferentes. E esse sistema, a teoria do sistema, está levando a uma outra teoria que nós vamos falar agora e vamos encerrar essa aula 1, que é a teoria da contingência. Tranquilo? Eu acho que está tranquilo. Vocês não me falam nada? A teoria da contingência teve sua origem lá na nossa teoria dos sistemas. Ela é uma aplicação prática da teoria dos sistemas. Bom, ela tem algumas características. Não existe maneira ideal de administrar. Não existe maneira ideal de administrar. Cada cabeça é um mundo. Mas tem as ferramentas. Você também não pode fazer o que você quer como você não quer. Nós, eu, vocês, o nosso pastor, nossos gestores, eles têm as ferramentas dele. Tanto de ordem humana, como de ordem espiritual, que Deus passa para os nossos pastores. Então as ferramentas são importantes. Você tem uma matriz. Você não pode administrar de qualquer maneira. Eu vou fazer desse jeito porque é desse jeito. Tá bom? Existe mais um modo de alcançar objetivos. Como nós já falamos, tem várias maneiras de se alcançar os objetivos. E aí, meu amigo e minha amiga, cabe ao gestor avaliar as contingências. Escolher o melhor caminho. Qual o problema que está chegando hoje no meu ministério? Eu estou com um irmão que está com uma crise, não sei o quê, de ordem familiar, assim. É um momento, é uma contingência. Vai se estudar aquilo ali, vai chegar uma solução para aquele irmão. Aí chega outro com o mesmo problema de ordem familiar. É um outro contexto, mas comigo o problema é o mesmo, é crise familiar, mas é uma outra pessoa. Pode reagir diferente. Então essa é a teoria da contingência. A teoria da contingência, ela traz coisas assim importantes também que nós temos que observar. Qual o tamanho do problema, qual o tamanho da estrutura, qual o tamanho da empresa. O ambiente externo e interno tem que estar sempre sendo avaliado e reavaliado. As tarefas, sempre preocupado também em modernizar, em dividir, em descentralizar, de inovar, buscar maneiras mais fáceis e práticas, com menor tempo, de alcançar os resultados desejados. Outra coisa que a gente tem que observar são as variáveis dependentes, né? Tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que estão ali dentro na empresa que já existe ali e é complicado você querer mudar. Cheguei hoje, vou mudar amanhã. Esse é um grande problema. E nós enfrentamos isso em qualquer lugar, inclusive na igreja. Quando você está recém-chegado, ali já existe uma cultura, ali já existe pessoas que já têm um passado bem longo ali dentro, e não adianta você chegar querendo mudar de hoje para amanhã. Falhas que eu cometi também já na minha empresa, já cometi na igreja, não tenho nenhuma mostra de revelar isso, mas hoje eu tenho outra consciência. As mudanças vão acontecer, as resistências a mudanças vão existir, mas nós como os cristãos temos que tratá-la de uma maneira mais, digamos assim, tolerante e resiliente. Não é fácil colocar isso na prática. Um outro fator que é muito assim, dificultoso na administração são as variáveis interdependentes. O que é isso? As variáveis externas que não estão ali
ao seu alcance. Exemplo, a pandemia Covid, você podia fazer o quê? O administrador teve que se adaptar. Uma delas é isso que está acontecendo aqui hoje. Aconteceu muito na pandemia. Eu trabalhei durante 2 anos em casa, produzindo em casa. Outros serviços não poderiam fazer isso. O meu teve que fazer. E muitos de vocês passaram por isso. São contingências da parte externa. Bom, ela tem críticas também. Uma delas é o relativismo. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer a qualquer momento. Isso dificulta a tomada de decisão. Essas mudanças constantes para se adaptar ao ambiente, isso dificulta a quem está na liderança. No caso da igreja, o nosso pastor. Ficar mudando direto de procedimentos na EBD, na adoração, na missão, mudanças constantes, eu quero, cada um quer o que quer, cada um quer uma coisa, outro quer outra. Essas mudanças, elas precisam ser bem trabalhadas, porque dificulta o trabalho do decisor. Seminarista, terminamos aqui a primeira aula, nos seus 4 blocos, o assunto de introdução à teoria geral de administração. Espero que eu tenha atendido a demanda de vocês. Vocês é o foco para mim. Vamos manter acordo? Aquele que eu falei? Leiam as notas de aula, assistam e comente, se possível, o vídeo. Comente o vídeo e responda o questionário que eu estarei preparando e encaminhando para vocês, amados seminaristas. Que o Senhor da Glória esteja protegendo todos vocês com a poderosa armadura dele. Amém? Graças e paz.